Vamos então à nossa teleaula de campo elétrico. Antes de mais nada, então vamos definir o que é campo. Campo nada mais é que uma região onde ocorrem interações. Quando um corpo está imerso dentro desse campo, ele fica sujeito à ação de forças. A força, então, sua natureza depende do tipo de campo que é. No caso do campo elétrico, qualquer corpo imerso ali dentro que tenha carga elétrica, ele vai ficar sujeito a uma força elétrica. Então, o próprio nome diz campo elétrico. Dentro ocorrem interações de origem elétrica. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Logo, ele tem modo, ou seja, o valor, direção e sentido. Então, o campo elétrico ele é representado por um vetor, como vocês veem nas imagens ao lado. Agora, qual que é o sentido do vetor campo elétrico? Vamos observar, então, algumas situações. Primeiro, uma carga positiva ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, ou seja, os vetores vão sair da carga elétrica positiva em direção a outro lugar no espaço. Já a carga elétrica negativa vai gerar um campo elétrico de aproximação, ou seja, as setas têm início lá no infinito e chegam até a carga elétrica negativa. Se nós observarmos, tanto na carga elétrica positiva quanto na negativa, agora em se tratando de módulo, nós vamos observar que nós temos uma grande intensidade de campo elétrico, tanto aqui nas proximidades quanto aqui, devido à proximidade entre as linhas de campo. Já em pontos mais distantes, nós observamos que as linhas estão um pouco mais afastadas, portanto, o campo elétrico ele é menos intenso. Em outras palavras, o campo elétrico ele é mais intenso próximo às cargas elétricas e menos intenso quanto mais distante eu estiver das cargas elétricas. O campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga geradora. Observem que o campo elétrico ele só surge porque tem uma carga que faz gerar ele, ou um corpo eletrizado que faz gerar esse campo. É inversamente proporcional ao quadrado da distância que se encontra o ponto considerado. Observem que nessa situação não me importa a carga que eu vou colocar, e sim a localização dela diante desse campo, mais próximo, mais distante e por aí vai. Então, para fazer a determinação do campo elétrico, numericamente eu utilizo a fórmula campo elétrico igual constante eletrostática vezes carga geradora dividido pela distância ao quadrado. A unidade de medida do campo elétrico no sistema internacional é newtons por coulomb. Ali eu apresentei para vocês uma nova forma de eu calcular o campo elétrico, que é por meio da força elétrica que uma carga de prova colocada naquele campo elétrico fica sujeita. Aí agora nessa situação, para calcular o campo elétrico, eu necessito saber o valor da carga elétrica de prova. Mas lembrem-se, eu não preciso da carga de prova para ter o campo elétrico. Eu só tendo uma carga elétrica, ou positiva ou negativa, ou um corpo carregado, já vai ter um campo elétrico. Então ali aparece para vocês cada um dos significados de cada uma das letras que eu já falei para vocês. E agora vamos a algumas observações. Então, só analisando a fórmula. À medida que nós aumentamos a carga elétrica Q, ou seja, a carga elétrica geradora, aumenta também a intensidade do campo elétrico no local considerado. Ou seja, estou bem próximo da carga e eu aumento muito essa carga elétrica, vai aumentar muito a intensidade do campo elétrico, justamente porque o campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga geradora. Agora, à medida em que aumentamos a distância do ponto que eu estou considerando até a carga geradora, o campo elétrico ele vai diminuindo, porque a concentração das linhas de campo é menor, como eu falava anteriormente, na proporção do quadrado da distância que a separa. Ou seja, vai ser semelhante às cargas elétricas. Se eu estou perto, muito perto, a intensidade vai ser muito grande. Agora, à medida que eu vou me afastando, vai caindo muito, mas muito rápido, esse campo elétrico. Então, observe. O campo elétrico é diretamente proporcional à carga geradora e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o corpo do ponto considerado, ou da carga geradora até a carga de prova. E
À medida que diminuímos a distância do ponto e a carga geradora do campo elétrico, o campo elétrico aumenta na proporção do quadrado da distância que a separa. Isso eu já comentei anteriormente, então vamos indo adiante. Então, olha só, o campo elétrico gerado por duas cargas de mesmos sinais e de sinais opostos. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão gerar um campo elétrico semelhante ao que eu estou mostrando para vocês na primeira situação. Carga positiva com carga positiva, como as duas se repelem, os campos elétricos também vão se repelir, que é como mostra ali para vocês. As duas geram um campo elétrico de afastamento. Então não vai ter nenhum ponto de encontro. Se fosse negativa, todos eles seriam um campo de aproximação para a carga, mas a configuração do campo elétrico, a representação por meio do vetor, seria a mesma. Já no segundo caso, eu tenho cargas e sinais opostos. Então sempre observem que a linha de campo vai sair da carga positiva e vai chegar à carga negativa. Sai da carga positiva, chega na carga negativa, formando a seguinte configuração de linhas de campo, semelhante aos experimentos então que foram vistos nos formulários. Campo elétrico gerado por duas placas paralelas. No caso do campo elétrico gerado por placas paralelas, internamente, ou seja, dentro dessas placas paralelas, no meio entre elas, eu vou ter um campo elétrico uniforme. O que seria um campo elétrico uniforme? Campo elétrico uniforme nada mais é que um local onde as linhas são constantes. Ou seja, o campo vai ser uniforme aqui dentro. Agora, fora, observem que ele tem meio que uma curva. Ele sofre o efeito de borda. Então, ele não é completamente uniforme e no cotidiano não há nenhum caso que tenha um campo elétrico completamente uniforme, devido ao efeito borda que ele sofre. Agora, observem, independente de ser um corpo extenso ou de ser uma carga, sempre as linhas de campo vão sair da carga positiva e vão chegar na carga negativa. Por quê? A carga elétrica positiva gera um campo elétrico de afastamento e a carga elétrica negativa um campo elétrico de aproximação, como vocês estão vendo aí na própria figura. Então a indicação do vetor é para onde está indo esse campo elétrico, qual que é o sentido desse vetor. Agora, vamos a alguns exemplos. Primeiro, qual é a relação entre a intensidade do campo elétrico e a concentração das linhas de força? Como nós falamos antes, próximo à carga, o que vai acontecer? Vai ter muitas linhas de campo. Como consequência, o campo elétrico ele é mais intenso devido à grande concentração de linhas de campo. Já mais distante da carga elétrica, o campo elétrico ele é menos intenso. Por quê? Porque é uma pequena concentração de linhas de força em um determinado ponto. Exemplo 2. Considere duas cargas de mesmo sinal em uma determinada região do espaço. Em que local o campo elétrico será nulo? Então, observe, cargas elétricas de mesmo sinal. Para eu ter um campo elétrico nulo, como eu não sei os valores, eu vou considerar então que essas duas cargas elas têm o mesmo sinal e o mesmo módulo. Se elas têm o mesmo sinal, que como diz a questão, e o mesmo módulo, exatamente em um ponto intermediário entre as cargas, o campo elétrico vai ser nulo, ou seja, em um ponto mais ou menos aqui no meio dessas cargas, eu vou ter um campo elétrico nulo. O campo elétrico é, então agora temos uma questão de marcar. Vamos analisar uma por uma. Diretamente proporcional à carga de prova? Não, ele é diretamente proporcional à carga geradora do campo elétrico. B. Diretamente proporcional ao quadrado da distância? Não, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Letra C. Inversamente proporcional à carga geradora do campo? Não, ele é diretamente proporcional à carga geradora do campo. Letra D. Inversamente proporcional à força elétrica? Não, ele é diretamente proporcional à força elétrica que ele faz em uma determinada carga. Então a alternativa para nós vai ser a letra E.
nenhuma das alternativas anteriores. Agora, como um capacitor armazena energia elétrica? Um capacitor, como mostro para vocês, ele armazena energia elétrica por meio de campos elétricos. Ou seja, cada uma daquelas plaquinhas condutoras que tem dentro do capacitor, ela armazena um tipo de carga, ou positiva ou negativa, ou seja, ou falta de elétrons ou excesso de elétrons. Se vocês observarem o funcionamento em si do capacitor, ele é bem simples. Vamos analisar primeiro qual é a constituição dele. A constituição de um capacitor nada mais é que um dielétrico, ou seja, um isolante, um condutor. Um dielétrico, outro condutor diferente do anterior. E tudo isso daqui é mergulhado em um líquido isolante, ou seja, um líquido que não permite a passagem de corrente elétrica. Ou seja, quanto mais dielétrico, quanto mais isolante for o líquido, melhor, para não haver então essa troca de cargas elétricas, porque a minha intenção é justamente armazenar cargas elétricas. Então, ou seja, eu vou ter dois materiais de diferente eletroafinidade, justamente para cada um adquirir uma determinada carga, ou positiva ou negativa. E dentro dessas placas em si, eles armazenam cargas elétricas. Diferente da pilha, que a pilha é por meio de reações químicas. Aqui não, aqui eu já pego a energia pronta e coloco elétrons ou retiro elétrons daquela determinada placa. Agora, se eu juntasse dois fios, um partindo de um terminal e outro de outro terminal desse capacitor que eu apresento para vocês, ia sair uma espécie de uma faísca, se ele estivesse carregado. Se não estivesse carregado, não aconteceria nada.